Como você dá conta? É a pergunta que eu escuto muitas vezes e hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que eu faço para enfrentar dias de cansaço, tristeza, dores, tribulação. Antes de falar sobre isso e trazer essas dicas que eu acredito que vão servir para você também, eu quero dar duas sugestões de leituras que têm tudo a ver com o tema desse vídeo. Como nos mantermos em paz nos dias difíceis que a vida traz. É natural sofrermos, há dias em que a tristeza bate à nossa porta, o cansaço é mais intenso por noites mal dormidas, por dias de trabalho mais pesado, talvez, né? Dias mais corridos. E estas leituras são excelentes para nos ajudar a colocar a vida em ordem e retornar à paz do nosso coração. O primeiro é Calma no Caos, do Dr. Saulo Barbosa. Então, esse livro é para você que quer controlar sua ansiedade, vencer a inconstância, aprender a seguir uma rotina, ter dias mais produtivos, estabilizar a sua vida. Talvez você esteja sofrendo aí com uma ansiedade, uma depressão, né, uma falta de constância que te incomoda, nada vai para frente. Esse livro é indicado para você, tá? Calma no Caos. Outro livro que eu gosto muito, do qual já falei bastante, é Paz na Alma. Aqui, o venerável Fulton Sheen, que em breve será beatificado, ele nos diz, nos revela como fazer esta alma moderna tão inquieta, tão insatisfeita e frustrada. O homem moderno nunca teve acesso a tantas coisas, a tanto conhecimento, mas ainda assim é o mais inquieto de todas as gerações. E ele apresenta um caminho para retomarmos a felicidade e a paz. A Paz na Alma, do venerável Fulton Sheen. Estes livros estão lá na livraria da Itiba. Mas muito bem, então como eu faço para me manter de pé? Primeiro, eu sei que existe uma família que depende de mim, né? Existe ali 6 crianças, um marido, uma casa que gira e que hoje eu preciso fazer a roda girar. Então, a primeira coisa é esse senso de responsabilidade que me põe de pé todos os dias. Mas o segundo ponto interessante que eu preciso considerar, e você também, é que eu tenho ajuda. Eu não faço tudo sozinha. Eu não dou conta de tudo. Eu não tenho que limpar a casa todos os dias, não tenho que fazer comida todos os dias. Tem pessoas que me ajudam a fazer isso, né? Mas como é que eu faço? Porque hoje existe uma dor constante em nossa casa, que é um marido acamado. Essa dor, por dias, em alguns dias, ela é mais intensa. E há dias em que levantar-se da cama é mais pesado, gente. É difícil. Você pergunta assim, Senhor, até quando? Há dias em que deitar-se na cama ali, onde eu gostaria que estivesse o meu esposo ao meu lado, torna-se triste. E eu pergunto, Senhor, até quando? Eu quero meu esposo aqui ao meu lado outra vez. Então, há dias sim em que a tristeza é mais acentuada. Há dias sim em que eu estou mais cansada, em que depois do almoço eu cato as crianças, pelo menos os menores, e eu vou para o quarto das meninas ali e me deito na cama enquanto elas brincam ali, conversam. Eu tiro um cochilo de 5 minutos, porque o corpo não aguenta dar conta da tarde se eu não fizer isso, né? Mas existem algumas ferramentas que me acalmam nos dias de tristeza e que me ajudam como que reabastecer o ânimo para continuar. O primeiro ponto é a oração. Quando eu estou ali muito triste, chateada ou muito cansada, eu sei que eu estou precisando retomar a minha vida de oração. Eu sei que eu estou precisando separar um tempinho a mais no meu dia para estar com Deus. E aí, quando eu faço isso, de fato, seja para chorar diante de Jesus, seja para tirar ali uma palavra de consolo, ou simplesmente falar para Jesus como eu estou, eu sei que depois daquele momento de oração, eu vou renovar as forças. Vou sair dali, daquele oratório, ou mesmo aqui, venho aqui para o escritório, fico sozinha, conversando com Deus um tempo, e eu sei que eu vou sair daqui com as forças renovadas, revigorada, sendo capaz de suportar muito mais. A oração, a própria ciência explica, ela é um mecanismo de regulação emocional. Ela faz com que a nossa respiração se ordene. Então, a própria ciência já explica por que a oração faz bem. E a gente sabe que muito além da ciência, ela é aquilo que nos conecta com Deus. Então, sem a oração não tem como suportarmos dias difíceis. Mas existem ainda outras ferramentas das quais nós podemos lançar mão para que a nossa vida se estabilize e para que nós possamos ter um pouco de alegria, um pouco de satisfação, mesmo em dias difíceis. Para mim, ouvir música é uma destas ferramentas.
colocar uma música que eu gosto, ouvir uma canção que às vezes ou me põe para cima, me anima, né, para eu fazer os serviços que eu preciso, seja na casa, né, ou dar conta de cuidar das crianças, às vezes até para acalmar as crianças, colocar uma boa música ali é excelente, né, pegar uma criança, dançar ali na sala, num momento difícil, num momento de tensão, é para mim um ótimo instrumento. Às vezes vai ser uma música mais animada que vai nos colocar para cima. Às vezes vai ser uma música mais tranquila que vai retomar a paz. Umas semanas atrás, a gente estava tendo umas manhãs muito agitadas. Na hora do café da manhã já era uma papagaiada e as crianças brigando por causa de lugar na mesa e uma conversaiada. Eu comecei a fazer a experiência de colocar música clássica. E ainda colocava música clássica alegre. Mas impressionante como aquela tagarelice do café da manhã, ela acalmava, cessava. Então faz muito bem, né? Neném chorando, criança agitada, põe uma música. Ou canta para eles para você ver como é que acalma. A mesma coisa é com a gente, né? E a ciência também comprova a eficácia da música. Ela diminui os níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a gente coloca uma música, ela ordena, ela acalma a nossa frequência cardíaca, diminui o cortisol e por isso a gente se sente melhor. Então, você está estressado, está ansioso, escuta música. Põe uma música aí, quem sabe sua casa esteja muito tensa, é barulho de televisão o tempo inteiro, é celular o tempo inteiro. Desliga esses outros aparelhos, o visual, deixa só o sonoro, uma boa música para você escutar no fim da tarde ou no início do dia. Isso acalma demais. Outra coisa que me ajuda é caminhar, ir para o verde, principalmente. Às vezes nem precisa ser uma caminhada de meia hora, né? Mas só sair aqui para o quintal de casa, ir para baixo das árvores ali, dar uma volta ao redor do pátio da casa, ou se possível, né? Se tem a disposição de tempo, sim, botar um tênis e sair para andar mesmo, né? O homem moderno fica muito sentado, né? Muito ali envolvido nos problemas, nas agendas, nas coisas para resolver. Mas o ser humano foi feito para estar de pé, foi feito para se movimentar. E o nosso corpo, ele precisa disso. Por isso que a caminhada faz muito bem. Então, quem sabe seja isso que esteja te faltando, um momento para caminhar, para sair para fora, sair daquele escritório, daquele quarto fechado, daquela casa e ir tomar um ar lá fora, caminhar, se movimentar, botar teu corpo em movimento. Outra coisa que para mim faz muito bem e que nem precisa ser por um tempo tão prolongado é ler as páginas de algum livro, né? Se você gosta de livros formativos, um livro que te ajude, por exemplo, esse que eu dei a dica, né? Calma no caos, paz na alma, a gente começa a perceber assim, meu Deus, a solução está bem perto de mim, às vezes está aqui dentro, às vezes está bem aqui ao meu redor, e os livros nos ajudam a nos colocarmos em ordem outra vez. Ou então um bom romance, uma boa história, que faz também, assim como a música, você abstrair um pouquinho da situação. A leitura é ótima, né? Nos ajuda a que nos coloquemos em contato com a beleza. Eu sei que para a vida de uma mãe é difícil, não pensem que para mim é diferente, é muito difícil conciliar a leitura com a vida corrida que a gente leva, mas que seja ali 2, 3 páginas, naquele momento difícil, ou no fim do dia, para alimentar nossa alma, ou no início do dia, isso já nos abastece. Outro ponto que é indispensável para quem quer vencer o cansaço e se manter ativo, se manter cuidando de tudo, é dormir, minha gente. Não tem como. Tem horas que a gente precisa priorizar o sono, porque é ali que as nossas baterias são recarregadas. Não tem como, né? Tem gente que diz, mas para mim 3 horas por dia tá bom. E quem sabe você já viveu a experiência de, no passado, ficar bem com 3 horas, 4 horas de sono, mas hoje você já não consegue, porque a idade vai chegando, a nossa vida vai mudando. Há 10 anos atrás eu não tinha os problemas que eu tenho hoje, eu não tinha que lidar, minha cabeça não tinha que lidar com as dificuldades, os problemas que eu lido hoje, então meu corpo precisa de um tempo maior de descanso, e a gente tem que priorizar isso. Deitar mais cedo, acordar cedo, estabelecer uma rotina ali de sono. Isso é muito importante. Não tem saúde que aguente se não tiver uma rotina de sono adequada. E essa é a minha grande luta, confessando para vocês. Dormir mais cedo, ordenar o meu sono,
Eu luto com isso, assim, há anos. E eu percebo a diferença que isso faz na minha vida quando eu consigo ordenar ali os meus horários da noite, o meu horário da manhã. E o outro ponto é a terapia. Quando o fardo está muito pesado, gente, não adianta, nós não vamos conseguir carregar sozinhos. Às vezes a vida nos traz problemas e dificuldades que a gente precisa de um cirineu. A gente precisa de orientação, a gente não sabe como lidar com certas situações que são novas para nós. A situação, por exemplo, que eu vivo hoje de ter um marido tetraplégico é novo para mim. Então, eu fui atrás de terapia, fui buscar alguém que pudesse me ajudar a encontrar sentido nisso tudo e a viver bem uma situação que eu não consigo mudar. Hoje eu não consigo fazer meu marido levantar da cama e andar. Mas eu preciso viver bem dentro dessa situação. E há pessoas que podem nos ajudar nisso, um bom sacerdote, uma direção espiritual, uma terapia com um bom psicólogo. E se às vezes não tem uma terapeuta, não tem um psicólogo, chama um amigo, alguém em quem você confia de verdade, chora as pitangas com ele, alivia o teu coração. Teve um dia que eu liguei para minha comadre e disse assim: eu não preciso que você me dê solução para nada. Eu não preciso que você me diga nada. Só me escuta nessa noite. E ela me escutou, chorou comigo, falou algumas poucas palavras. E no outro dia eu estava muito aliviada. E eu estava firme, de pé. E estava bem para continuar a minha luta. Às vezes nós precisamos desse ombro amigo. É para aliviar o coração e continuar lutando. Então estes são os meios que eu fui encontrando para me manter bem, de pé, encarar o sofrimento com um sorriso no rosto, com força para levantar a cada dia, sem entrar numa situação de vitimismo, sem me entregar ao sofrimento, mas achando formas de carregar a cruz sem esmorecer, até quando for preciso. Então eu espero que esse meu relato, estas dicas aqui, possam servir também para você. E não esqueça de visitar a Livraria da Itiba, procurar por lá o livro A Paz da Alma e Calma no Caos, que podem te ajudar muito a você que está vivendo situações difíceis, ansiedade, tensões, estresse, tá bom? Deus abençoe, a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se para que você receba sempre a notificação dos vídeos novos que chegam por aqui.